Vamos lá para análise macro. Bom, começamos o dia aí com a China entrando em contradição por lá. Saíram dados do governo e dados de empresa privada e eles se divergiram e eu vou explicar logo em seguida. Também estamos vindo aí de um dia de festa nos Estados Unidos que foi refletida para o resto do mundo. Só o Brasil aqui que não conseguiu participar da festa ontem. E também nós temos aí o Japão batendo recorde histórico. Lembrando, os Estados Unidos também nessa festa renovaram máximas históricas aí acima de 5.000 pontos, que foram bem expressivas, né? E agora, durante essa madrugada, tá dando uma acalmada no cenário por lá, mas eu vou falar em seguida o que vai mais motivar o mercado para hoje. Mas já começando pelo cenário aí da China, que teve essa contradição, foi o fato do seguinte: ontem eu comentei aqui que teria a divulgação do PMI industrial da China. É um dado de atividade, é um índice de gerente de compras. Para ficar fácil de entender esse PMI, que é o índice de gerente de compras, e também entender o porquê que deu essa contradição, é porque isso nada mais é do que uma pesquisa com os gerentes das empresas que são responsáveis pelas compras de matéria-prima. Aí o que acontece? A pergunta que é mandada para eles é: você pediu mais matéria-prima esse mês do que mês passado ou menos? Aí ele vai responder. Aí eles pegam milhares de respostas, botam no cálculo deles e calculam a média. Se ficar abaixo de 50, quer dizer que os gerentes estão pedindo menos matéria-prima. Então, automaticamente, a gente está pré-raciocinando que terá uma desaceleração. E se ele pedir mais, a gente supõe que terá uma aceleração de produção, de vendas, porque ninguém compra mais achando que vai vender menos, né? Então, a base é essa. Então, a contradição que teve é o seguinte: esse dado ele sai por uma pesquisa do governo e também tem empresas privadas como Caixin que também divulga a sua mesma pesquisa, tá? E essas pesquisas, a do governo veio mostrando uma desaceleração e a do Caixin, que é a agência privada, veio mostrando uma aceleração. E aí o mercado se pergunta, qual tá certo, né? Basicamente, hoje o mercado está reagindo à do Caixin, que é o setor privado, que, falando bem em miúdos, é mais confiável do que do governo chinês. Então, a gente sabe que tem muita manipulação de dados pelo alto controle que eles têm lá de tudo, né? De todas as empresas, basicamente são sócias do governo por lá. Então, esse dado do privado foi mais visto pelo mercado, tanto é que as bolsas estão subindo essa madrugada. E também nós temos elas subindo, óbvio, por conta de que esse otimismo que nós tivemos ontem nos Estados Unidos acabou respingando para elas hoje durante essa madrugada. E também nós temos aí uma divulgação que foram liberados mais 200 bilhões para ajudar no setor imobiliário de empréstimos bancários. Tudo isso ajudou no otimismo, tanto é que a China subiu e também tivemos o Japão indo nessa onda e batendo o recorde histórico, chegando a bater os 40.000 pontos na bolsa de Nikkei, que é a bolsa deles por lá. Só que esse otimismo do Japão é muito mais ligado ao cenário dos Estados Unidos, das empresas de tecnologia, porque lembramos que o Japão é um polo tecnológico do planeta, né? Então, enquanto que tivermos otimismo nas bolsas americanas no cenário de tecnologia, Japão anda junto. E totalmente vinculado com questão de inteligência artificial, né? E esse otimismo do mercado nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ele veio por conta do dado de inflação do PCE, que eu tinha comentado aqui ontem, que seria o divisor de águas do mercado. Se a inflação voltasse a acelerar por lá, nós teríamos aí queda generalizada para as bolsas. Se viesse dentro do esperado do mercado ou melhor do que seria o esperado, a gente teria continuidade da festa aí nas bolsas e foi isso que aconteceu. O dado veio dentro do esperado, nada surpreendente, até veio uma parte boa, que junto com o dado também saiu a parte dos pedidos de desemprego nos Estados Unidos e eles aumentaram e isso foi visto como positivo porque dá a entender que o Banco Central americano, vendo que a inflação está vindo dentro do esperado, se mantendo ali desacelerando e o desemprego aumentando, ele vai poder cortar os juros antes.
Se ele corta os juros antes, as empresas de tecnologias são as mais beneficiadas porque elas precisam de capital para se financiar. Se elas estão se financiando a um juros menor, a gente tem aí mais otimismo e foi o que aconteceu, né? O Brasil não conseguiu refletir isso por momentos aqui internos, né? Que eu vou comentar em seguida. Só para finalizar o que tem para hoje, hoje tem o dado de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, que vai sair também na parte de Michigan, e também expectativas de inflação, que são bem observadas pelo mercado. Além do que vai sair o PMI industrial lá nos Estados Unidos. E a atividade aí mantendo forte pode dar uma preocupação para as bolsas aí. Mas se esse dado de PMI continuar desacelerando, vir desacelerando, inclusive, aí sim nós teremos aí mais continuidade de otimismo, né? Mas esses dados vão sair aí meio-dia. E aqui no Brasil nós teremos a divulgação aqui do PIB brasileiro do quarto trimestre, que se ele mostrar uma aceleração, pode gerar um certo pessimismo no mercado, por conta de que ele preocupa para que o Banco Central brasileiro não consiga manter esse ritmo de corte da Selic. Por quê? Porque os membros do Banco Central já mostraram preocupação com a questão da aceleração de serviços que nós tivemos aí na divulgação da inflação do Brasil. E basicamente a gente lembra, se a taxa Selic se mantém alta por mais tempo, perde a atração da bolsa. Se ela aumenta o ritmo de queda, a bolsa se torna mais atrativa, né? Então esse é o racional para o PIB que vai sair às 9 horas. Se ele vir muito fora do esperado, vai mexer a nossa bolsa aqui na abertura. Caso contrário, não, né? Mas botando num contexto geral, nós temos um cenário que ontem foi de festa, mas hoje existe um pouco mais de pessimismo nos Estados Unidos, só que a China está bem positiva, a Europa bem positiva, então nós temos sim uma possível abertura aqui em alta para recuperar a queda que nós não conseguimos aproveitar a festa ontem e o dólar em leve queda. Só que, como eu comentei no começo, o cenário brasileiro ele ficou mais preocupado com a parte interna aqui, por isso que a gente não conseguiu aproveitar a festa ontem, com essa preocupação de intervenção do governo relacionado às empresas privadas. Inclusive, o Congresso vai abrir uma CPI para avaliar a Vale. O Áureo Ribeiro, que é um dos membros do Congresso e pertence à base do Lula, ele falou que vai coletar as assinaturas, porque por o presidente ter feito aquelas falas sobre a empresa, o Congresso precisa avaliar a empresa. E o jeito de ser feito isso é abrir uma CPI. E basicamente a gente sabe que isso não ajuda no cenário dos mercados como um todo, porque gera aquela desconfiança do governo ter interferência em empresas privadas. Então, mais um ruído aqui interno que pode aumentar aí essa preocupação e interferir na bolsa, né? Mas o cenário para hoje ainda é otimista, pensando no cenário chinês e tudo que aconteceu no mundo que a gente não aproveitou. Então, o cenário para hoje é esse, mas ao longo do dia a gente pode ter novidades aí que alterem esse cenário. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do mercado abrir, só se inscrever aqui no canal. E se quiser deixar o like, esse é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!